Paz do Senhor, estamos iniciando mais uma semana, ou mais um estudo para esta semana, e o título e o versículo no qual nós baseamos o estudo dessa semana é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos para saber se estáis na fé. É a primeira parte do estudo hoje. Depois, na quarta-feira, a segunda, e na sexta-feira, a conclusão, se o Senhor permitir. Quero fazer uma oração antes. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, eu particularmente, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de poder falar com meus irmãos, minhas irmãs, através deste veículo, e poder compartilhar com eles um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana de estudo, em nome de Jesus. Amém. Pois então, o nosso estudo começa com mais uma passagem da Epístola de Paulo aos Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 até o 20, que diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, para naufragar na fé, Himeneu e Alexandre, implica que em algum momento eles estiveram, ou foram pessoas que estavam na fé. Foram pessoas que conheceram Jesus. E como Paulo diz novamente, falando dessa vez para Himeneu e mais um, Fileto. E Paulo então diz: além disso, 2 Timóteo 2,17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então temos mais um, Himeneu, Alexandre, Fileto. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar mais alguns, como Demas, que a Bíblia vai citar 2 vezes somente, ou 3, para ser mais exato. E Paulo continua dizendo: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo então diz que esse Himeneu e Fileto, eles se desviaram da verdade. Então, uma pessoa se desvia quando se perde do caminho que deveria passar. É como se você estivesse andando por uma trilha, numa mata, e se apresentasse assim, vários caminhos, várias trilhas, e você entrasse por alguma delas, e depois se perdesse, não soubesse voltar de novo. Você se perdeu, você tomou um caminho que você não deveria passar. Então, isso é uma pessoa quando se desvia, ela se perde no caminho. Alguma coisa parecida aconteceu com Himeneu, com Alexandre e com Fileto, e eles se desviaram. Em relação à verdade, eles tinham se perdido, e quanto à fé, naufragaram, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Eles se tinham perdido e naufragaram quanto à fé. Infelizmente, irmãos, eles não são os únicos. Esses casos, embora sejam exemplos a serem evitados, têm muitas coisas a nos ensinar. De pessoas que conhecem Jesus, que andam no caminho do Senhor e que, de repente, eles se desviam, eles tomam um caminho que não é aquele caminho.
Então, aí nos vem essa pergunta. A palavra de Deus garante a manutenção da fé? O que você acha? Se garantisse, irmão, não haveria na mesma palavra de Deus as advertências que nós veremos hoje ou nessa semana, né? Nem a palavra de Deus jamais iria falar das pessoas que naufragaram na fé. Não ia ser tocado esse assunto, pois se a palavra de Deus garante que nós naufragamos na fé, não haveria esse caso, ou esses casos, né? Mas está escrito, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé, veja bem, mantendo fé e boa consciência. Porquanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Lembra que semana passada nós falamos alguma coisa sobre a boa consciência, né? Lá na Epístola aos Romanos mesmo, está escrito sobre a boa consciência. Quando aquelas pessoas que não têm fé e que elas, ou melhor, não têm lei e que elas servem de lei para si mesmos, porque a lei foi gravada no coração, na mente das pessoas. E aí ali o apóstolo Paulo diz que a consciência serve de lei para si mesmo, acusando-se ou defendendo-se. A nossa consciência, nós sabemos quando erramos, quando fazemos alguma coisa errada, e a nossa consciência nos acusa, ou nos defende quando também nós agimos corretamente, ainda que as pessoas talvez não entendam. Então, a exortação da palavra de Deus é que mantenhamos boa consciência. E aqui Paulo então cita a mesma, e diz que alguns rejeitaram a boa consciência e por isso naufragaram na fé. Os exemplos nós já vimos. A vida cristã e a fé, elas não terminam com a confissão de Romanos 10, 9. Muita gente acha que feita aquela confissão, ou que crendo naquela confissão, seus problemas estão todos resolvidos. Ele não precisa se preocupar com mais nada com respeito à sua fé, com respeito à sua vida cristã. Está aqui a boa confissão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que as pessoas não sabem é que esse crer aqui tem muitas implicações e isso não é levado em conta, via de regra. O crer na Bíblia é muito mais do que acreditar, é confiar e entregar, colocar sua vida, entregar a sua vida. Isso tem algumas implicações na nossa vida diária, na nossa vida como filhos de Deus. Em 2 Timóteo, ao chegar ao final da sua vida, o apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo. Esses textos aqui de Timóteo, tanto o primeiro como o 2 Timóteo, são instruções que Paulo envia a Timóteo, que era um jovem e que Paulo tinha enviado para liderar a igreja. Um jovem pastor e que Paulo então o estava instruindo. Só que essas instruções servem para nós também como cristãos. E existe, há nos versos 6 ao 9, um breve relato da vida de Paulo. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava dizendo que o tempo da sua morte, o dia da sua morte estava se aproximando. Aqui foi a segunda prisão de Paulo, ele esteve preso em Roma, e ele depois foi solto, segundo os historiadores, e voltou a pregar o Evangelho, e agora ele estava preso para ser martirizado, estava preso agora como um bandido, para ser martirizado e morto. E ele via que esse tempo estava próximo.
Então ele escreve para Timóteo e diz isso. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por sacrifício, né? Por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Texto muito conhecido de nós todos, filhos de Deus, né? Paulo continua, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se a fé fosse algo que começou e terminou no dia em que Paulo passou a crer, no dia que Paulo fez aquela boa confissão ali, que nós vimos agora, ele não teria dito, eu guardei a fé. Ele não precisava ter guardado a fé. Vemos então que a fé é de fato alguma coisa que precisa ser mantida. Enquanto Paulo guardou a fé, Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. E se naufragaram, possivelmente morreram. Paulo, nesse relato de sua vida, não disse, eu plantei tantas igrejas, eu escrevi tantos livros, eu preguei para multidões. Ele não diz nada disso. Ele só diz que, no final do seu ministério, a sua conta foi muito simples. Combati o bom combate, completei a corrida ou a carreira, guardei a fé. Ele faz uma analogia da sua vida cristã com três coisas. Primeiro, com a guerra, com o combate. E ele diz que ele combateu o bom combate, ele combateu a guerra, ele combateu e chegou até o fim, ele foi à guerra. E a segunda coisa é com a corrida. Ele diz, eu completei a carreira, eu completei a corrida, estava na mente dele. Já havia, lá na Grécia, já havia as Olimpíadas, e ele com certeza está usando este exemplo para dizer, olha, eu cheguei ao fim. Quantos atletas, hoje talvez nem tanto, mas também, não conseguem completar a chamada maratona, 42 quilômetros, E naquela época, muitos dos atletas estavam pelo caminho, porque não havia a preparação que existe hoje, era diferente. Então, era uma coisa assim, de muita importância o atleta que chegasse ao fim da corrida. E Paulo afirma isso, com respeito ao Evangelho, com respeito ao cristianismo, à sua vida cristã. Eu cheguei ao fim. É isso que ele está dizendo, eu completei a carreira. Eu cheguei ao fim da corrida. E o terceiro, guardei a fé. Ou seja, eu guerreei, participei de uma guerra espiritual, mas eu cheguei até o fim dessa corrida e a minha fé estava intacta, eu guardei a minha fé. Então nós vamos ficar, esse dia de segunda-feira, nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria que você meditasse nisso. Na quarta-feira, se o Senhor permitir, nós continuaremos. Mas eu gostaria que você meditasse nessa parte do versículo. Combati o bom combate, completei a carreira ou a corrida, guardei a fé. Amém, meus irmãos? Até a quarta-feira, se o Senhor permitir. Amém.